Abra sua Bíblia comigo, Mateus. Evangelho de Jesus citado por Mateus, capítulo número 6. Mateus, capítulo número 6. Mateus, capítulo número 6. Nós vamos ler também o versículo de número 6. Mateus 6, 6. Este é um texto muito conhecido por nós, muito conhecido pela maioria de nós, ainda mais quando se trata de um ano que nós estamos tratando a temática de oração, a temática We Pray, nós oramos, e é um texto que fala muito forte no meu coração. Eu confesso que este ano, esta é a mensagem que o Senhor mais gritou no meu coração e que eu pude compartilhar em alguns lugares que eu passei. Mas eu estou com essa mensagem no coração para esta tarde específica. E pode ser que o Senhor falará aos nossos corações nesse primeiro período deste sábado, onde nós já estamos quase finalizando a nossa conferência. Mateus capítulo 6, versículo número 6. O pessoal da sede está aí? A mensagem hoje é leve. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Senhor Jesus, toma cativo os nossos ouvidos e a nossa atenção nessa tarde. Fale conosco, ó Pai. Eu repreendo com a autoridade dos céus que o Senhor derramou sobre nós todo espírito de distração. Eu repreendo em nome de Jesus todas as vozes externas tentando silenciar a sua voz nessa tarde. Pai, que nós não sejamos incomodados pela pessoa próxima de nós e nem pelas distrações que o inimigo tentará jogar em nosso coração, mas que essa palavra arrebate a nossa alma e que nós possamos sair daqui ainda mais entregues a Ti. Essa é minha oração nessa tarde, em nome de Jesus. Volte ao seu lugar. Gente, eu preciso muito da atenção de vocês, muito mesmo. Mateus capítulo número 5, Jesus está fazendo o que possivelmente Ele mais amava fazer. Jesus está discipulando. Jesus está sentado com os seus discípulos, ensinando. Mateus capítulo 5, Jesus vai falar para os seus discípulos no Sermão do Monte sobre sal e luz. Jesus vai ensinar para os seus discípulos sobre a lei. Jesus vai falar sobre assassinato e raiva. Jesus vai falar sobre adultério. Jesus vai falar sobre o divórcio. Jesus vai falar sobre os juramentos. Jesus vai falar sobre vingança. Jesus vai falar sobre amor pelos inimigos. No capítulo número 6, Jesus começa falando sobre caridade, sobre doação. Mas no versículo número 5, Jesus vai falar especificamente sobre oração. Jesus inicia o versículo número 5, capítulo 6, dizendo: quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que esses já receberam a sua recompensa. Jesus começa a falar sobre oração, primeiro advertindo, chamando a atenção dos seus discípulos, convidando eles para prestarem atenção. Depois, no capítulo número 6 e no versículo 6, Jesus vai destacar 3 coisas que eu quero pensar com você nessa tarde. Primeira coisa se chama lugar. Repita comigo: lugar. Mais forte: lugar. Segunda coisa que Jesus vai caracterizar na sua mensagem é que além de existir um lugar, Jesus vai dizer que existe uma atitude. Repita comigo: atitude.
Para de graça, atitude. Obrigado. Por fim, Jesus finaliza dizendo que além de existir um lugar, uma atitude, existe também uma pessoa. Repita comigo, pessoa. Vamos no 3 então, lugar, atitude, pessoa. Lugar, atitude, pessoa. 1, 2, 3. Jesus está dizendo, existe um lugar. Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles: olha, quando vocês forem orar, vão para um lugar específico. Talvez nós pensamos que este lugar, ele se chama quarto, mas não. Jesus vai falar para os seus discípulos que eles devem ir para o lugar secreto. Mas preste muita atenção nisso. Aqui é o Novo Testamento, mas no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, o lugar secreto era acessível apenas por uma única pessoa. Quantas pessoas? Uma pessoa. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar secreto. O lugar secreto era dentro do templo. Tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos, ou lugar secreto. Dentro do templo tinha um véu de alto a baixo, que de um lado ficava o sumo sacerdote e teoricamente do outro lado era a presença de Deus. Qualquer pessoa podia entrar lá, sim ou não? Não, apenas o sumo sacerdote. Mas escute isso, Jesus está dizendo para os seus discípulos: vão para o lugar secreto. Não, os discípulos não conseguem entender. Jesus está nos mandando entrar em um lugar que nós não podemos entrar. Jesus está nos dando acesso a um lugar que nós não podemos ter acesso. Jesus está dizendo: vão para o secreto, mas no lugar secreto só quem pode entrar é o sumo sacerdote, uma única vez por ano. Os discípulos estão em choque, os discípulos estão em crise, mas, escute isso, se tem uma coisa que Jesus é especialista, é em quebrar protocolos. Se tem uma coisa que Jesus é bom, é em causar coisas extraordinárias em nós, apesar de nós e através de nós. Jesus está dizendo para os seus discípulos: corram para o lugar secreto. Sabe por quê? Mateus capítulo 27, versículo de número 51. A Bíblia vai nos dizer que no versículo 50, Jesus está na cruz e Jesus entrega o seu Espírito. Versículo de número 51, algo vai acontecer dentro do templo. Sabe o que acontece dentro do templo? O véu do templo se rasga, de alto a baixo. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Jesus disse para os seus discípulos: vão para o secreto. Os discípulos estão dizendo: eu não posso, eu não sou sumo sacerdote, eu não posso, eu não tenho acesso, eu não posso, eu não tenho liberdade. Mas Jesus está dizendo para os discípulos: você pode, eu vou te dar o acesso. Você pode, eu vou te dar liberdade. Você pode, eu vou abrir essa porta. Eu vou falar até algum adolescente pentecostal começar a me entender essa tarde. Jesus está virando para os seus discípulos e está dizendo: talvez você não podia antes, mas agora eu abri uma porta para você. Talvez você não conseguia antes, mas agora eu te dei um livre acesso. Talvez você não entrava antes, mas agora eu te coloquei uma carteirinha na sua mão. Entreguei a minha vida, entreguei o meu espírito. E o véu que separava o homem da presença de Deus já não separa mais. O véu que separava o homem do secreto já não separa mais. O véu que separava eu e você do ambiente da intimidade já não separa mais. O véu que separava o nosso coração do momento com Deus já não separa mais. Tem alguém me entendendo nesta tarde? Jesus fala: vão para o lugar secreto. Os discípulos então entendem que não é sobre um lugar físico, não é sobre um quarto, não. Adolescente, força a ti nesta tarde. Eu não vim pregar sobre um quarto para você. A primeira característica da mensagem é que existe um lugar, e este lugar se chama secreto. Eu não vim pregar sobre o quarto, sabe por quê? Porque o quarto é apenas físico, mas o secreto é espiritual. O quarto é fechado com paredes, mas o secreto é repleto de profundidade.
O quarto nós acessamos com chave, mas o secreto nós acessamos com entrega. O quarto é um lugar de isolamento, mas o secreto não é um lugar de isolamento. O secreto é um lugar de intimidade. O quarto você tem lugar para entrar, horário para entrar e horário para sair, mas o secreto não. Você pode acessar em qualquer momento. Está na escola, está no secreto. Está em casa, está no secreto. Está na rua, está no secreto. Eu vim pregar nesta tarde por uma geração que anda no secreto, que vive no secreto, que corre no secreto, que se movimenta para o secreto e que entrega a sua vida para o lugar secreto. Eu vim te lembrar nesta tarde que Jesus abriu a porta do lugar secreto e você pode acessá-la. Não, o lugar secreto, ele é um lugar preparado por Deus para nós. Mas Felipe, por quê? Por que eu tenho que entrar no lugar secreto? Sabe por quê? Porque é no lugar secreto que as suas maiores feridas serão curadas. É no lugar secreto. Eu vou falar isso calmo para você entender. É dentro do lugar secreto, adolescentes, igreja do Senhor, que os barulhos das crises, dos desertos, das lutas, das dificuldades, dos vales, que os barulhos dos projetos, dos sonhos fracassados, é dentro do lugar secreto que o barulho do sonho frustrado, é dentro do lugar secreto que a sua insegurança, todas essas vozes são silenciadas dentro do lugar secreto. E não importa quão falho você é, não importa quantas vezes você caiu, não importa qual dificuldade você está passando, o que importa é que dentro do lugar secreto tem alguém de olho em ti, colhendo as suas lágrimas, disponível para te abraçar, disponível para te restaurar, disponível para te curar, disponível para te renovar, disponível para te renovar, te curar, te transformar, te abraçar, derramar a sua graça sobre você. Você, eu, nós precisamos do lugar secreto, porque no lugar secreto a minha fé, ela é fortificada. No lugar secreto a minha identidade, ela é reforçada. No lugar secreto, adolescentes, nós venceremos batalhas que ninguém nem imagina que nós estamos lutando. Você se lembra do que o pastor Pablo pregou ontem à noite? Tem pessoas que nós olhamos, mas nós não imaginamos o que essa pessoa carrega. Vocês talvez me olham, eu olho para vocês e nós não imaginamos as lutas que vocês passam, as crises que vocês enfrentam, as guerras espirituais que vocês batalham. Mas eu tenho certeza que talvez eu possa até mesmo não saber, mas você tem um lugar disponível que você pode entrar, e este lugar se chama secreto. Este lugar se chama secreto. Corra, pelo amor de Deus, corra para o lugar secreto. Mas Jesus não para, Jesus continua dizendo: existe um lugar que é o secreto. Além de existir um lugar, Jesus vai falar para os seus discípulos que existe uma atitude. Vão para o quarto, para o secreto, e quando chegarem no secreto, tomem uma atitude. Sabe qual é a atitude? Orar. Jesus acaba de entregar um poder na mão dos seus discípulos. É interessante que quando eu tinha 9, 10 anos, eu tinha um primo de 7, 8 anos, o Mateus. Nós brincávamos muito. Ele era um pouquinho mais abençoado que eu, em alguns sentidos.
E nós brincávamos muito com os bonecos de super-heróis. Homem-Aranha, Super-Homem, Flash. Nós brincávamos muito com esses bonequinhos super-heróis assim. E então nós conversávamos e brincávamos: olha, eu quero ter um superpoder, eu quero ser o homem mais forte do mundo. O outro dizia: não, eu quero ser o cara mais rápido. Não, eu quero ser invisível. Não, eu quero o poder de poder me voar. Não, eu quero... E nós conversávamos sobre os poderes que nós gostaríamos de ter. Mas um dia, todo mundo tem aquele primo chatão, né? Todo mundo tem. E o primo mais velho, o irmão do Mateus, o Leonardo, ele passou por nós, ele era um pouco mais velho. Ele disse assim: olha, vocês estão falando sobre ter superpoderes, mas quando vocês crescerem, vocês vão ver que vocês não têm poder nenhum. A vida real, ela é diferente. Eu cresci com esse pensamento, mas ao ministrar essa palavra, ao ser ministrado por essa palavra, o Senhor trouxe essa cena ao meu coração. E eu vi que eu realmente tinha o sonho de ter superpoderes. E quando meu primo disse que eu não teria superpoderes, eu fiquei triste. Mas eu tenho a certeza hoje de que meu primo Leonardo, mais velho, ele está errado. Porque eu tenho sim um superpoder. Não, eu não vou, e nem daria, né? Haja asa de aço. Não, eu não fico invisível, mesmo que eu gostaria, quando os adolescentes da First Inside com 12 anos querem namorar. Não, eu não sou o Flash, até porque quem deve correr é a bola. Não, eu não tenho esse tipo de superpoder, eu não tenho. Não tenho. Mas eu descobri que eu tenho um grande poder. Não são nos meus braços, não é na minha força, não é na minha teologia, não são nos meus conhecimentos. Não. O meu superpoder, eles estão no momento em que todas as vezes os meus joelhos batem no chão. Eu tenho um superpoder. Vocês têm um superpoder. Nós temos um superpoder que Deus nos entregou. Mas por um acaso, quando o super-herói se diferenciava das pessoas, não era por conta do poder que ele tinha. Então por que Força Team? Por que líderes? Por que Felipe? Às vezes nós esquecemos que nós temos o poder da oração. Por que às vezes nós procuramos outros recursos antes de orar? Por que às vezes nós procuramos outras coisas antes de usar o poder que nós temos? Nós não temos um superpoder, então por que nós não usufruímos deles? Por que quando você está triste, em vez de você impostar, você não vai orar? Por que quando você está frustrado, ao invés de você ir chorar para qualquer pessoa, por que você não vai orar? Por que você, quando está angustiado e você sai ligando para todo mundo, por que você não dobra os teus joelhos e corre para a oração? É leve. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas por que isso? Jesus está dizendo: discípulos, tomem uma atitude, vão orar. No Getsemane, Jesus fala para os discípulos: fiquem orando.
Eu vou me apartar e vou orar também. Quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Jesus fala: acordem, vão orar. Jesus vai orar, volta, os discípulos estão dormindo. Jesus acorda eles e fala: vão orar, rapaz. E Jesus sai e eles dormem de novo. Enquanto eles estão dormindo, Judas está traindo Jesus. Enquanto eles estão dormindo, uma desgraça está prestes a acontecer. Sabe qual é a pergunta que eu faço nessa tarde? Pelo amor de Deus, não me responda. Mas nós estamos orando ou nós estamos dormindo? Nós estamos orando ou nós estamos nos enfraquecendo diante das batalhas? Nós estamos orando ou nós somos vulneráveis nas mãos do diabo? Nós estamos orando ou nós estamos sendo presas frágeis do inimigo? Nós precisamos tomar uma atitude, senão não valeu de nada você me ouvir pregar 400 vezes esse ano sobre oração. Orem, tomem uma atitude. Charles Spurgeon vai dizer que ele prefere ensinar um homem a orar do que 100 homens a pregar. Você precisa, adolescente, você precisa orar. A oração deve ser o nosso volante, mas o problema é que às vezes ela é apenas o nosso estepe. Se der eu oro. Agora que nada mais deu certo, agora eu vou orar. Agora que eu já tentei eu oro. Não! A oração não deve ser o último recurso. A oração deve ser a nossa primeira atitude. Deixa eu ver se tem alguém comigo nesta tarde disponível a se render em oração. Deixa eu ver se, independente da situação, deixa eu ver se, independente do cenário, deixa eu ver se, independente das lutas, deixa eu ver se, independente das crises, você vai preferir orar. Nós temos que tomar uma atitude. Jesus continue falando para os seus discípulos. Existe um lugar, repita comigo: lugar. Existe uma atitude, repita comigo: atitude. Mas Jesus finaliza dizendo que além de um lugar, além de uma atitude, existe uma pessoa. Existe uma pessoa. O lugar é o secreto. A atitude é a oração. Mas Jesus olha e vai dizer: além de existir um lugar, além de existir uma atitude, também existe uma pessoa. Então Jesus vai dizer: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta no secreto, ora ao teu Pai. Repita comigo: Pai. Repita comigo: Pai. Pai. Agora são 5 horas e 23 minutos. Quando começou a live, eu mandei o link da pregação para o meu pai. Para o meu pai.
pai está em Goiânia, Goiás. Ele está nos assistindo. Meu pai é um cara extraordinário. Extraordinário. Eu amo muito meu pai. Eu amo muito meu pai. Muito. Meu pai é o cara que mais acredita em mim, mais do que eu mesmo. O maior motivo da minha saudade hoje se chama pai. Moro em Goiânia, muito longe. Tenho muita saudade do meu pai. Amo demais meu pai, minha mãe, minha irmã. Tenho muita saudade do meu pai. Quando eu era adolescente emocionado, querendo ser jogador de futebol, meu pai acreditava em mim. Meu pai me levava para o campo, meu pai me impulsionava. Meu pai comprava as melhores luvas, meu pai comprava as melhores chuteiras. Meu pai fazia as tripas corações para me abençoar. Eu amo muito meu pai, eu amo muito meu pai. Amo muito meu pai, muito mesmo. Falar sobre pai para mim é muito bom. Muito bom, muito bom. É muito fácil. Em resumo, meu pai, ele é alguém que eu almejo ser. Tanto como esposo, tanto como pai, como pastor. Para mim, independente do que você acha ou deixe de achar, meu pai é o melhor pregador da face da terra. Inclusive eu acho que Charles Spurgeon aprendeu com ele lá no céu. Meu pai é desenrolado. O sentimento que grita dentro de mim quando eu falo sobre meu pai é um sentimento de amor. É um sentimento de felicidade, é um sentimento de uau, caraca, esse cara é da hora. Mas existe um contraponto aqui. Existe um contraponto aqui. Para alguns de vocês que me ouvem nesta tarde, falar sobre pai é a pior coisa possível. Para alguns de vocês que estão aqui sentados nesses bancos, falar sobre paternidade é um terror. Porque para mim, meu pai é alguém presente. Mas talvez para você, o seu pai foi alguém ausente. Talvez quando fala a palavra pai, você chega a arrepia. De raiva, de ódio, de distância. Talvez você fique agoniado quando fala sobre paternidade, porque você não quer saber sobre pai. Porque talvez o seu pai te machucou. Porque talvez seu pai te feriu. Porque talvez seu pai te abandonou. Porque talvez seu pai disse que você seria só mais um. Porque talvez seu pai disse que você era apenas um acidente de percurso. Porque talvez seu pai disse que você nunca foi desejado. Talvez você é adolescente e carrega essa dor. Ou talvez você já é pai e carrega essa dor. Talvez você é líder e carrega essa dor. Talvez você é mãe e carrega a dor da ausência paterna. E quando alguém quer falar sobre paternidade para você, você repulsa, você recusa. Porque para mim é fácil falar sobre paternidade, mas para muitos de vocês não. Eu conheci um dia uma adolescente, que o sentimento sobre paternidade dele é um sentimento pesado. Sabe por quê? Porque o pai dele sempre foi um agressor. Porque o pai dele agredia ele e a mãe dele. Porque o pai dele machucava sentimentalmente ele e a mãe dele, fisicamente ele e a mãe dele. O pai dele o batia. O pai dele é um agressor. Agora imagine eu sentar e conversar
com um adolescente falando que Deus é o pai dele, sendo que o pai dele é alguém que só se mantinha distante. Imagine o coração de um adolescente que talvez está próximo de nós, talvez do seu lado, quando fala sobre paternidade, ele fala: não, Deus não pode ser o meu pai, porque o meu pai não me ama. Não, Deus não pode ser o meu pai, porque o meu pai só me agride. Não, eu não aceito que Deus seja o meu pai, porque o meu pai virou as costas para a família, porque meu pai virou as costas para tudo e todos. Como, Felipe, que você me diz que Deus é o meu pai? Talvez esse seja o sentimento do seu coração. Talvez você que me escuta também passou por dificuldades na sua filiação com o pai terreno. Talvez você não entenda como que você está aqui até hoje. Foram tantos traumas, foram tantas pancadas, foram tantas dores, foram tantas tristezas, foram tantas agressões que doeram o seu coração, que doeram os seus sentimentos, que frustraram os seus planos, que te corroeram por dentro e também por fora. E você vem para cá no mês de setembro para ouvir que Deus é o seu pai. Mas eu vim te trazer uma mensagem nesta tarde. Existe um lugar que se chama secreto. Existe uma atitude que se chama oração. Mas também existe uma pessoa que é o nosso bom Pai que está no céu. Eu vou aplicar sobre isso, mas coloque de pé, deixa eu fingir que estou acabando. Se foram 35 minutos, escute isso. Escute isso, escute isso. Talvez você foi muito machucado pela pessoa paterna. Talvez você foi abandonado pelo seu pai. Talvez você nem conheceu o seu pai. Talvez você nem conviveu com o seu pai. Se você é adolescente, abrir a sua galeria agora. Quando foi a última vez que você vai achar uma foto com o seu pai? Se você tentar trazer a memória da sua história, qual foi a última vez que você ouviu uma palavra de amor do seu pai? Quando foi que ele disse que você é amado? Quando foi que ele disse que você é valorizado? Quando foi que ele disse que você é importante? Quando foi que você recebeu palavras de afirmação do seu pai? E o diabo está jogando isso diariamente no seu coração e dizendo: você não é amado, você não é valorizado, o seu pai não se importa contigo, o seu pai não te ama, o seu pai não quer o teu bem. Mas escute isso nesta tarde, em nome de Jesus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto,
A primeira frase do diabo para Jesus foi: se tu és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. A primeira frase do diabo para Jesus na tentação do deserto foi: se tu és filho. Mas antes mesmo do diabo tentar falar contra a filiação de Jesus para com Deus, o próprio Pai se antecipou, e no batismo de Jesus vão ouvir-se um som, e vai descer uma pomba do céu, repousar sobre Jesus, e vai ouvir-se uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, e eu tenho prazer nele. Entenda, antes do diabo falar que você não é valorizado, antes do diabo falar que você não é amada, antes do diabo falar que você não vai chegar a lugar nenhum, Deus abre o céu nesta tarde na The Blue e grita ao seu coração: você é minha filha amada, você é o meu filho amado, eu tenho prazer em vocês. Não é por conta das suas dores, não é por conta das suas frustrações, não é por conta dos seus medos, não é por conta das coisas que você já vivenciou, já passou, já viveu. Não, isso não define. O que define a sua identidade é o tamanho do amor do Pai por você. Você consegue entender isso nessa tarde? Eu quero orar por você, mas quero fazer uma oração específica. Existe um lugar que se chama secreto. Existe uma atitude que é a oração, mas também existe uma pessoa que é o Pai. Lucas 15. O filho pede a sua parte da herança e vai. Alejandro, o filho pede a sua parte e vai. Gasta tudo. Mas um dia, a primeira coisa que acontece, ele cai em si. E ele fala: olha, os escravos do meu pai vivem melhor, eu vou voltar e vou ser um escravo do meu pai. A Bíblia vai nos dizer que quando ele está voltando, ele vai avistar o pai na porta da casa. Mas preste atenção nisso. Escute isto. Nós estávamos aqui na igreja, quarta-feira, arrumando e decorando a igreja. Era próximo de 00:10. Eu e o André, segundo coordenador, fomos comer um lanche. E eu conversando com ele, que eu estava com o coração em chamas por esta mensagem. E todas as vezes que eu ministro, eu falo que o pai estava na porta e estava de braços abertos. Mas dessa vez, o Espírito Santo lembrou o André de um estudo que ele viu um dia. E ele me aplicou isso, e eu quero aplicar isso para vocês nessa tarde. O texto vai dizer:
levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E o pai, escute isso, e o pai, correndo, o pai foi correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aparentemente é algo normal para nós, mas na cultura judaica do primeiro século, homens adultos, pais, não podiam correr. Por quê? Porque quando eles fossem correr, eles tinham que erguer com os dois braços a sua túnica, levantar a sua túnica, as suas vestes, para depois sair correndo. Sabe o que significa aqui? Quando a Bíblia diz que o pai sai correndo ao encontro do filho, o pai olha e está dizendo para nós nessa tarde: se for preciso eu quebrar protocolos para correr até você, eu vou quebrar. Se for preciso eu ter que me envergonhar de alguma coisa para não te perder, eu vou me envergonhar. Há mais de 2000 anos atrás, este pai enviou o seu filho único. Este pai levantou as suas vestes, correu até você e disse: eu vou correndo ao teu encontro. Nós estamos acostumados a dizer que nós estamos correndo atrás dele, mas esta tarde o pai está também correndo ao seu encontro. Não, você não sairá daqui da mesma maneira. Sabe por quê? Porque o pai está correndo em sua direção. Não, você não sairá daqui com as mesmas crises. Sabe por quê? Porque o pai está correndo em sua direção. Não, deixa eu ser profeta nesta tarde. Não, você não sairá daqui com a mesma dor, com a mesma ausência paterna. Não, o pai está correndo em sua direção. Tem alguém comigo nesta tarde? E eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque o pai corre, o pai abraça, o pai beija, o pai troca as vestes, o pai coloca uma nova sandália, o pai coloca um novo anel, o pai faz uma nova festa, e o pai celebra a vida do seu filho. A minha oração nesta tarde é para você que precisa de uma dessas três coisas. Primeiro, talvez você precise do lugar secreto. Segundo, talvez você precisa orar. Ou terceiro, você precisa que o pai corra em sua direção. Você só precisa de um abraço do pai. Você só precisa de um beijo do pai. Você só precisa sentar na mesa junto com o pai. Você só precisa ter um olhar de amor e de graça do seu pai. A banda vai cantar. Nós ainda temos alguns minutos. E você que precisa receber esta oração específica, eu te chamo a sair do seu lugar. Líderes, desçam. Vamos orar por esses corações. Vamos orar por essas vidas.
Vamos orar por esses adolescentes. Talvez eles só precisam de um abraço. Talvez eles só precisam de uma palavra. Talvez ele e ela só precisa rasgar a sua vida em adoração. Corra para o altar essa tarde, mas venha correndo e sabendo que quando você corre daí para cá, o Pai corre daqui para aí. Corre para cá que o Pai corre ao teu encontro.